quando eu falo em cultura, quando eu falo em ideologia empresarial, quando eu falo no como se pensa dentro de uma organização, eu estou falando especificamente do que eu chamo de valores, negócio, missão e visão. Cultura é algo intangível por si só. É algo que se respira dentro de uma organização e que se vive dentro de uma organização. Todavia, alguns mecanismos são fundamentais para que eu não apenas registre a cultura, para não ficar sendo realmente algo apenas no oxigênio, no espaço, e assim eu possa tanto alinhá-la e defini-la claramente, como principalmente eu possa replicá-la, eu posso comunicá-la, eu possa passar para frente. O que é cultura organizacional, Raduan? Por que eu estou falando tanto de cultura? Vamos tentar tangibilizar um pouco isso, né? Cultura organizacional, pessoal, nada mais são do que as crenças e formas sociais daquela organização. O que você acredita naquela organização? Quando a gente fala eu estou falando em comprar uma empresa, eu estou falando de todos os aspectos. Você tem uma empresa pequena e pensa em comprar um concorrente. Eu tenho que avaliar a cultura daquele concorrente. Vale a pena eu comprar? Vou ter um choque cultural entre minha empresa e a empresa dele. Eu consigo implantar a minha cultura? Eu consigo fazer valer a minha cultura? Ou não? Vou comprar uma franquia. Estou pensando em franquear, em ser um franqueado. Fundamental analisar a cultura da franquia. Então tenham isso em mente. Tenham em mente o conjunto de valores, crenças que a empresa tem. Isso vai mudar o resultado empresarial. Eu costumo dizer que o principal papel do CEO, do empresário, do dono do negócio, independente do tamanho do negócio, seja a Coca-Cola ou seja um mercadinho pequeno do bairro, o principal papel do dono do negócio é garantir que a cultura empresarial esteja implantada e vivenciada por todos da organização. Peter Drucker tem uma frase muito boa que ele fala sobre cultura empresarial e planejamento. A cultura engole qualquer planejamento no café da manhã. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês estão pensando em comprar uma empresa e fazer realmente uma grande modificação dentro da empresa. Ok, é válido, é possível, existe. Mas entendam que a análise da cultura dessa empresa é fundamental. Essa empresa está apta, na cultura que ela tem hoje, a fazer as mudanças que eu quero? Eu vou cortar pessoas e vou forçar todo mundo a ser mais eficiente. Vou diminuir a quantidade de pessoas e vou forçar a eficiência. As pessoas lá estão acostumadas a isso? A serem forçadas em eficiência? Ou não? Porque aí, se elas estão ou não, muda como eu vou fazer isso. Não é que eu vou deixar de fazer o que deve ser feito, mas eu vou ter que mudar a minha estratégia de fazer. Eu vou ter que tirar todo mundo, eu vou ter que dar uma bonificação. É a cultura que vai dizer isso, e não o plano. Quantos planos bem feitos, extraordinariamente bem elaborados, não conseguiram o seu resultado porque a cultura não respaldou o plano? Um exemplo claro que a gente tem de forma bem social e tangível é esses dois países aqui, o Brasil e o Japão. Repare que o Brasil tem tudo para dar certo. Nós somos um país habitado de forma proporcional boa. Somos um país extremamente grande, com terra fértil, clima favorável, sem catástrofes naturais, pelo menos as grandes, terremoto, furacão, maremoto, vulcão. Grandes recursos minerais, ferro, aço, e que há anos não entra numa guerra externa, há mais de século não entra numa guerra externa. Do outro lado tem o Japão, um país dividido em mais de 6 mil ilhas, extremamente povoado e habitado, com uma cultura extremamente própria, com um fuso horário contrário ao fuso horário da maior nação do mundo, sem nenhum ou muito poucos recursos minerais, não tem ferro, não tem aço, a agricultura muito aquém de uma agricultura de uma grande potência territorial, passou por uma guerra que destroçou o país há cerca de 60 anos, e hoje é o sucesso em resultado. E nós somos, no máximo, medíocres. A minha empresa, ou a empresa que eu quero comprar, o que eu acabei de comprar, ela é Japão ou ela é Brasil? Ela é uma empresa que tem tudo para dar certo e apresenta resultados medianos? Ou ela é uma empresa que, apesar de tudo e contra grandes dificuldades, ela consegue apresentar grandes resultados? Eu não preciso matar a charada para vocês de o que faz eu ter grandes possibilidades e resultados medianos, ou eu ter baixas possibilidades e resultados extraordinários. Eu estou falando especificamente da cultura empresarial. É por isso que algumas empresas alcançam a excelência e outras não. Agora olha para isso, a empresa que você tem, ou que você vai comprar, ou que você comprou, e olha para a cultura dela e faz duas perguntas. Primeiro, essa cultura é uma cultura que, na sua visão, leva ao sucesso?
É uma cultura que direciona a empresa para grandes resultados? É uma cultura que está implantada bem lá dentro? É uma cultura bem sucedida no que toca a levar a um caminho bom e as pessoas lá dentro vivem isso? Esse é o primeiro conjunto de perguntas. Um conjunto de uma avaliação fria de vocês se aquela cultura existe e se está implantada ali naquele negócio. Agora eu parti para o segundo conjunto de perguntas. Altamente subjetivo e tão importante quanto. Se sim, se essa empresa possui uma cultura e se sim, está implantada no negócio, você, empresário, você, investidor, é confortável em fazer parte dessa cultura? Eu emocionalmente, ideologicamente, me sinto bem fazendo parte dessa cultura? É onde eu gostaria de estar? Ou não? Raduan, é uma cultura fantástica, vai dar resultado, todo mundo lá vive, mas, sendo sincero, não é a minha cultura. Não é a maneira como eu gosto de viver, não é a maneira que eu acho correta, ou que a minha ideologia, meu momento, minhas crenças gostam. Como a gente vem falando até agora, o aspecto do porquê da organização é fundamental. O aspecto da missão da organização. E aí é que eu pergunto para vocês, qual é a missão da organização que vocês estão querendo comprar, ou que já compraram, ou que construíram, ou que pensam em comprar? Qual é o porquê dessa organização? Qual é o propósito dela? O Peter Drucker é genial falar que uma empresa não se define por seu nome, estatuto ou produto. Ela se define por sua missão. A definição clara da missão é a razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os seus objetivos. Uma missão clara expressa algumas coisas importantes. O propósito, responde à pergunta o que estamos aqui para fazer e, como eu falei, não apenas ter claro isso, mas disseminado entre colaboradores, disseminado e respaldado pela sociedade. Deve tornar a organização direcionada para isso. Missão que está num quadro pregado na recepção e nenhum colaborador sabe o que está escrito ali ou o que significa aquilo, é uma missão que não existe. Uma missão clara, e agora eu vou entrar aqui num detalhamento claro para vocês. Uma missão clara, ela responde: o que nós fazemos? Eu leio aquela missão, eu sei o que aquela empresa faz, eu consigo saber o para que ela faz, qual é o propósito dela, eu consigo ver para quem ela faz, quem é o cliente dela, e eu consigo ver por meio do que ela faz. Qual é o meio que ela tem para fazer isso? Raduan, todas as missões das empresas têm essas respostas? Não, isso é um estilo. O que eu quero que vocês pensem é, culturalmente, entender isso dentro de uma empresa. Se não está na missão, entender isso na cultura. A empresa tem claramente o que ela faz, o quê? Qual é o resultado que o cliente busca, que ela entrega? Tem claramente um para quê, qual é o propósito que ela existe? Um para quem é o cliente dela, quem ela atende, de quem ela resolve problemas, e um meio para resolver isso, uma metodologia consolidada, um produto forte, uma maneira de entregar esse resultado de forma realmente constante. Isso define a cultura da empresa, isso define a missão empresarial. Um segundo ponto fundamental, além da missão, são os valores. E aqui eu trago um aspecto fundamental para entender as pessoas da organização. Missão e valores definem organizacionalmente como um negócio vai prosperar e no que o negócio acredita. Valores são os aspectos ideológicos do negócio resumidos em palavras ou em frases que dizem qual é a regra do jogo aceitável dentro dessa organização. O que essa organização valoriza? Uma das perguntas que eu mais faço quando eu vou participar de alguma compra ou aquisição de negócio entre dois empresários, e o que eu busco é entender quais são os valores dos dois ali na mesa. Entendam agora o que eu vou dizer, que é fundamental. Para uma sociedade empresarial e principalmente operacional, se os dois vão entrar na operação e trabalhar na operação, o ponto mais importante a ser analisado é a congruência de valores e não a congruência da visão. A maior parte dos negócios que falham, que tem uma desavença societária logo depois de 2, 3, 4, 5 anos que são criados, falham porque eles são montados em cima de uma congruência de visão e não em cima da congruência de valores. Vou explicar para vocês. Eu estou aqui no meu carro, andando em São Paulo, e eu passo pela Avenida Paulista e eu olho um ponto lá vago e eu falo para o meu amigo aqui do lado: nossa senhora, nesse ponto aí cabia muito um restaurante. E ele fala: Raduan, também acho. Aí eu tô vendo já aqui o restaurante, uma hamburgueria. E ele: Raduan, concordo. Aí a hamburgueria teria uma pegada bem americana. E ele: concordo. E ele fala assim: Raduan, seria uma hamburgueria com alto atendimento, sem garçom, que vai no balcão e compra. E a gente teria um ticket médio alto, porque seria hambúrguer de muita qualidade. E eu falo: concordo.
E ali eu e ele, a gente começa a se empolgar. A gente começa a viver junto aquela visão. E é natural. Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar junto esse negócio. A gente está junto numa visão. Eu falei, tu concordou, tu falou, eu concordei. A gente está vendo junto um sonho. Vamos sonhar, executar junto esse sonho. E ele fala, vamos. E a gente monta um negócio junto, porque nós tivemos uma visão congruente. E esse negócio não vai dar certo. Porque a gente não parou para ver se nós tínhamos valores congruentes. Se o que ele acha correto ser colocado no negócio está de acordo com o que eu acho correto ser praticado no negócio. E quando eu digo correto, eu não estou falando, pessoal, em certo ou errado de forma ética ou moral. Eu estou falando em correto de como eu acho que o negócio deve se comportar e como ele acha que o negócio deve se comportar. Não nos juízes de valor, de certo ou errado, de termo moral e ético, repito, mas de estilos e ideologia e crenças que eu tenho e que ele tem. A maior parte das sociedades empresariais nasce desse jeito que eu acabei de tratar para vocês. E por isso, elas fracassam. Porque as pessoas se alinham numa visão e não nos valores. Se a gente, eu e ele, em vez de estarmos empolgados com a visão comum dessa hamburgueria, tivéssemos parado para construir valores juntos e ver se o que ele concorda é o que eu concordo, depois a gente alinhava a visão. Valores congruentes alinham uma visão congruente. Visão congruente, não necessariamente, eu gostaria de dizer que quase nunca, alinham valores congruentes. Então, o alinhamento societário, principalmente de execução, estou falando de alinhamento societário para ter operação, trabalho dos dois dentro do negócio, tem que nascer da congruência dos valores. Da congruência de o que eu acho que deve ser feito ali dentro, em termos práticos, éticos, mas principalmente pessoais, subjetivos. Porque os valores, eles dizem a regra do jogo que deve ser jogada. Eles expressam os princípios e convicções. Eles expressam muito internamente o que eu me sinto bem ou não de fazer. Valores empresariais têm o DNA do empreendedor 100% colocado ali. Por isso essa necessidade de alinhamento de valores. Pensem agora um pouco. Escrevam no caderno de capa preta. A empresa que eu quero comprar, ou a empresa que eu quero montar com meu sócio, está de acordo com os valores que eu tenho ou não? A história que eu contei aqui no carro, na Avenida Paulista, é a história que foi da criação do meu negócio. Eu estou criando um negócio ou eu estou investindo em um negócio baseado em uma visão comum e não em valores comuns. Quando a gente fala de valores, estou falando que é baseado na cultura, na história, no perfil, personalidade de quem dirige, como eu já falei. Valores vão orientar isso. Valores vão dizer o que a pessoa vai fazer ou não. Valores são realmente a essência do comportamento pessoal e do comportamento empresarial da organização por causa do DNA do seu empresário. Façam essa reflexão. Pensem no propósito da organização que eu trouxe muito claro para vocês, em cases internacionais, nacionais, de sucesso, de fracasso, sociais, de países, de sucesso, de fracasso. Vejam que recurso não significa resultado. Nem poucos recursos significam resultados baixos, nem grandes recursos significam grandes resultados. Porque tem nesse elo entre o que eu tenho de recurso e o resultado que eu tenho, uma coisa chamada cultura empresarial. E ela sim vai dizer se eu vou ter grandes resultados ou não. Ela sim vai me dizer se eu vou aproveitar bem os meus recursos ou não. E a cultura é composta principalmente do propósito da organização e dos valores que aquela organização tem ali implantados. Por mais técnico que seja o momento de fazer a aquisição de um negócio, por mais complexo que seja, nós vamos tratar vários pontos com vocês aqui, técnicos, extremamente técnicos. Esse primeiro ponto comportamental, esse primeiro ponto intangível, pessoal, subjetivo da cultura, é onde deve nascer a escolha de comprar ou não um negócio. Entendam, eu não estou dizendo que eu tenho que comprar um negócio ou fazer a aquisição ou montar o negócio apenas porque eu tenho a cultura de acordo com ele. Eu estou dizendo que aqui deve nascer. Várias outras análises são necessárias, vários outros estudos são extremamente precisos. Mas aqui nasce o real interesse e aqui nasce o que deve ser feito de forma racional para o negócio prosperar. Eu queria agradecer a vocês, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer fazer vocês cada vez mais aptos a fazerem grandes negócios. Obrigado.